Você já ouviu dizer que Pedro é o primeiro Papa e que Jesus construiu a igreja sobre ele? O que Jesus realmente quis dizer quando declarou: Tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja? Olá, eu sou o pastor Luiz Silva e esse canal é o Resenha do Teólogo. Aqui nós descomplicamos a teologia e apresentamos os fundamentos da fé cristã de maneira acessível e bíblica. Esse versículo tem sido usado ao longo dos séculos para defender que Pedro foi a pedra fundamental da igreja e o primeiro Papa. Mas será que essa interpretação é fiel ao contexto bíblico? Hoje vamos examinar o significado real das palavras de Jesus e entender sobre qual pedra a igreja realmente foi edificada. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Mateus 16, versículo 18. A interpretação tradicional da Igreja Católica vê essa passagem como a nomeação de Pedro como fundamento da igreja. A ideia de Pedro como o primeiro Papa vem da tradição católica romana, que considera essa passagem como a base para a sucessão apostólica e a primazia de Pedro. O problema é que essa interpretação não é sustentada no próprio texto bíblico, nem na história da igreja primitiva. Como essa interpretação errada afeta a fé das pessoas? Faz parecer que a autoridade da igreja está centrada em um homem e não em Cristo. Dá a falsa impressão de que a estrutura hierárquica da Igreja de Roma foi estabelecida diretamente por Jesus. Distorce a doutrina bíblica de que Cristo é a verdadeira pedra angular da igreja. Efésios 2:20. Então, qual é o contexto e o significado correto? O contexto histórico e bíblico: Jesus estava em Cesareia de Filipe, uma região repleta de templos pagãos e cultos de falsos deuses. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde corretamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não estava dizendo que Pedro era a rocha, mas que a confissão de fé de Pedro era a verdadeira pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. 1 Coríntios capítulo 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, o próprio Pedro diz que Cristo é a pedra viva e nós somos pedras vivas edificadas sobre ele. O teólogo R.C. Sproul, em seu livro, afirma: Jesus não estava estabelecendo Pedro como a pedra principal da igreja, mas sim declarando que a confissão de que ele era o Cristo era o fundamento inabalável sobre o qual a igreja seria edificada. E o que isso significa para nós hoje? Lembrando que a nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo e não em homens. Que a igreja invisível não é sustentada por líderes humanos, mas pela verdade do Evangelho. Se você ficou confuso sobre o termo a igreja invisível, temos um vídeo explicando o que é a igreja invisível. Então, se você ficou confuso, clica nesse card ou na descrição do vídeo vai ter um link no qual você pode clicar e ir para essa explicação, mas termine esse vídeo aqui primeiro para depois você poder entender esse termo. Precisamos ter uma fé firme, baseada na confissão de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Muitas pessoas ainda buscam em todas as denominações líderes humanos como referência, maior até mesmo do que Cristo. E esse erro nos afasta do verdadeiro alicerce da nossa fé. Agora me diga, você já tinha ouvido essa interpretação antes? Como essa explicação muda sua visão sobre Mateus capítulo 16, versículo 18? Se esse conteúdo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais vídeos. Compartilhe com outras pessoas que precisam entender essa verdade. Nos siga no Instagram, no meu pessoal, eu sou o Luiz Silva. Também siga o Instagram da nossa página, Resenha do Teólogo. Que Deus te abençoe e fortaleça sua fé em Cristo, a verdadeira rocha da igreja. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.